Salve, torcida tricolor! É hora de aquecer os tambores e vibrar com mais um capítulo emocionante da nossa história. Aqui é o lugar onde a paixão pelo Fluminense se encontra com a informação de primeira. Antes de tudo, já vai deixando aquele like maroto e se inscrevendo no canal, porque aqui é Fluminense em Foco, e a nossa família só cresce. Hoje, temos um assunto que tá dando o que falar nos bastidores. O clima esquentou e as emoções estão à flor da pele. Preparem-se, porque o show vai começar. Vamos falar sobre o que rolou entre o técnico do Mirassol, Rafael Guanais, e o nosso amado Fluminense. A coisa tá feia, e a torcida não tá nada feliz com as palavras duras que ele soltou. E, claro, isso gerou uma onda de indignação que reverberou nas redes sociais e nos corações dos tricolores. Mas, antes de entrarmos nessa polêmica, vamos dar uma olhada na situação do nosso Fluminense na tabela. A equipe tem enfrentado desafios, e mesmo com algumas vitórias importantes, a pressão é grande. O campeonato tá pegando fogo e cada ponto conta. Precisamos estar atentos, pois o que está em jogo é muito mais do que apenas uma posição. É a honra do nosso time, é a nossa história. A torcida clama por resultados, e a expectativa é alta. Agora, voltando ao que interessa, Rafael Guanais. O técnico do Mirassol, em declarações que foram um verdadeiro balde de água fria, não poupou críticas ao nosso Fluminense. Ele disse que o time está longe de ser o que se espera e que a pressão sobre os jogadores é imensa. Aí, meu amigo, a torcida tricolor não perdoou. O que foi que ele disse? A indignação tomou conta das redes sociais. Os torcedores começaram a se manifestar e o clima ficou tenso. É claro que a gente sabe que o futebol é feito de rivalidades, mas quando a crítica vem de um adversário, o negócio pega fogo. Vocês já imaginam, né? As redes sociais foram inundadas de mensagens de apoio ao Fluminense, mas também de críticas à postura de Guanais. A galera ficou revoltada, e não é pra menos. O Fluminense é gigante, e não podemos esquecer disso. A torcida se uniu e começou a responder à altura, mostrando que estamos juntos nessa luta. E nesse momento, a pergunta que fica é: será que esse tipo de provocação afeta o desempenho do nosso time? E, falando em desempenho, vamos analisar as consequências disso tudo. O que essas críticas podem gerar dentro do elenco? A pressão é forte, com certeza, os jogadores estão cientes do que está acontecendo. De um lado, temos a torcida gritando, apoiando e acreditando que o Fluminense pode dar a volta por cima. Do outro, a sombra das críticas que podem influenciar a confiança do grupo. É um jogo mental, e só o tempo dirá como isso vai se desenrolar. Os bastidores também estão fervendo. Nos treinos, a pressão é palpável. Os jogadores estão conscientes da situação e sabem que precisam entregar resultados. O que será que eles estão pensando sobre essas declarações de Guanais? A expectativa é de que eles se unam ainda mais, transformando essas críticas em combustível para as próximas partidas. E você, torcedor, o que acha disso? Essa tensão pode ser uma força a favor do Fluminense, ou será que pode atrapalhar o time? A sua opinião é fundamental. Além disso, será que a comissão técnica está preparada para lidar com esse clima? A pressão não é só em cima dos jogadores. O treinador tem um papel crucial em manter todos focados e motivados. Não podemos esquecer que o Fluminense já passou por altos e baixos, e a resiliência é uma marca da nossa história. Então, minha gente, o que esperar desses próximos jogos? Será que vamos ver o Fluminense se reerguer com toda a força do seu manto? Ou será que essa polêmica vai atrapalhar o nosso caminho? Preparem-se, porque essa história ainda está longe de acabar e a expectativa é grande. O que vem pela frente? Fiquem ligados, porque vamos trazer tudo o que acontece nos bastidores do nosso amado Fluminense. E antes de encerrar, já deixa a sua opinião nos comentários. O que você acha das declarações de Guanais? Estamos juntos nessa, e a sua voz é muito importante para nós. Fala, torcida tricolor. Estamos juntos mais uma vez. Hoje, a emoção está à flor da pele. Se você ainda não se inscreveu, já sabe, clica no botão e deixa seu like. Vamos nessa!
O Fluminense vive um momento delicado na tabela. O campeonato está pegando fogo, e a pressão está nas alturas. O time tem enfrentado adversidades que vão além das 4 linhas. A torcida, que sempre foi o coração pulsante do clube, sente a pressão e o desejo de ver o tricolor voltar a brilhar. Estamos em um período crucial, e cada ponto conta. Na última rodada, o Fluminense não conseguiu a vitória que tanto precisava e isso deixou todos nós com um gosto amargo na boca. A situação na tabela não é das melhores, e os desafios estão cada vez mais intensos. Atualmente, o Fluminense ocupa uma posição que não condiz com a sua grandeza. O time já passou por altos e baixos, mas agora é hora de dar a volta por cima. As competições estão acirradas e a briga por um lugar na parte de cima da tabela exige garra e determinação. Os adversários estão cada vez mais fortes, e cada jogo se transforma em uma verdadeira batalha. É preciso unir forças e acreditar que a reviravolta pode vir a qualquer momento. A torcida, como sempre, está ao lado do time. Mas, com as recentes críticas de Rafael Guanais, a tensão aumentou. O treinador do Mirassol não economizou nas palavras ao falar do nosso Fluminense. Ele fez críticas duras que ecoaram nos ouvidos dos tricolores. Isso gerou uma onda de indignação entre os torcedores. Afinal, quem conhece a história do Fluminense sabe que passamos por dificuldades, mas sempre nos levantamos. A nossa resiliência é o que nos torna especiais. O que mais preocupa é como essas declarações podem impactar o time. A pressão interna aumenta, e não podemos esquecer que o elenco é formado por jogadores que sentem a cobrança da torcida a cada jogo. As críticas de Guanais, que não trouxe nada de novo, só aumentaram a pressão sobre um grupo que já está sob intensa análise. Cada treino, cada conversa na comissão técnica, tudo isso pode ser afetado. O clima nos bastidores é tenso, e os jogadores precisam se manter focados. Além disso, a tabela não dá trégua. O próximo jogo será decisivo. Precisamos de uma vitória para dar um respiro e, quem sabe, mudar o rumo das nossas competições. Os jogadores precisam sentir o apoio da arquibancada, mais do que nunca. A torcida é a força que faz a diferença, e a união é fundamental. Precisamos mostrar que somos um só coração, pulsando forte em busca da vitória. E o que dizer da reação da torcida? A indignação tomou conta das redes sociais. Os tricolores não ficaram calados. A hashtag de apoio ao time bombou, e a mensagem é clara: estamos juntos, independentemente das críticas externas. A torcida sabe que o Fluminense é muito maior do que qualquer crítica. Precisamos de união para superar esse momento desafiador. O sentimento é de que a vitória é uma questão de honra. Neste cenário, a expectativa é de que o time entre em campo com garra e determinação. Cada jogador tem a responsabilidade de honrar a camisa e mostrar que o Fluminense é forte, tanto dentro quanto fora de campo. As críticas podem ser duras, mas a resposta precisa ser ainda mais forte. É hora de mostrar ao mundo a força do Fluminense. E aí, o que você acha que vai acontecer no próximo jogo? Será que a pressão vai fazer o time se superar? Ou será que as críticas vão afetar o desempenho dos jogadores? Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da torcida é sempre importante. Acompanhe nosso canal, porque ainda temos muito mais pela frente. Torcida, o jogo está apenas começando, e a emoção está no ar. A bomba explodiu nos bastidores do Fluminense. Rafael Guanais, técnico do Mirassol, resolveu abrir o verbo e disparou críticas duras contra o tricolor. E, minha gente, isso não passou despercebido pela torcida. O clima esquentou. As palavras de Guanais provocaram uma onda de indignação e revolta entre os torcedores. E não é para menos. O Fluminense, que já enfrenta desafios dentro de campo, agora tem que lidar com esse tipo de ataque fora dele. Guanais, em uma coletiva que parecia mais um tribunal, não poupou críticas. Ele falou sobre a falta de comprometimento do Fluminense, levantou questões sobre a postura do time em campo e até insinuou que a equipe não tem a garra necessária para enfrentar os desafios. O que é isso, gente? O Fluminense é um gigante do futebol brasileiro, e ouvir isso de um rival causa um verdadeiro choque na torcida. O tricolor não é apenas um clube,
é uma paixão, uma história rica de conquistas e superações. E ver um técnico adversário desferindo críticas pesadas é como um soco no estômago da nossa torcida. A reação foi imediata. As redes sociais pegaram fogo. Torcedores, influenciadores e até ex-jogadores entraram na dança. Muitos levantaram a bandeira do apoio ao time, defendendo que o Fluminense tem sim uma torcida unida e apaixonada. Outros, no entanto, não esconderam a revolta. "Quem é ele para falar do nosso time?" foi um dos comentários que ecoaram por aí. A indignação é compreensível. O Fluminense é um dos maiores clubes do Brasil e merece respeito, principalmente de quem está fora do nosso círculo. Vamos analisar as consequências dessa declaração explosiva. O que isso pode gerar para o elenco? Com certeza, a pressão vai aumentar. Jogadores que já estão sob holofotes agora terão que lidar com um clima de desconfiança que pode se instalar. Isso pode afetar a confiança dos atletas, e a confiança é tudo no futebol. Um erro aqui, uma falha ali, e a crítica vem em peso. O técnico Fernando Diniz, que já enfrenta sua cota de pressão, agora tem mais uma batata quente na mão. Como será que ele vai lidar com isso? É um teste de fogo. E não para por aí. Essa polêmica pode trazer um efeito inesperado. Pode unir ainda mais o grupo. A história do futebol é cheia de times que se reergueram após críticas e pressão externa. O Fluminense pode usar isso como combustível. Os jogadores podem se sentir ainda mais motivados a provar seu valor, a mostrar que são dignos da camisa que vestem. O que a torcida espera é que eles entrem em campo com garra, paixão e determinação. E, claro, se vingarem em forma de vitória. O clima nos bastidores também está tenso. Jogadores e comissão técnica estão sentindo a pressão. Alguns dizem que a conversa entre os atletas girou em torno das declarações de Guanais. Essa situação cria um ambiente de drama, onde todos estão atentos a cada movimento. O que será que os jogadores estão dizendo uns aos outros? As opiniões estão divididas. Alguns acreditam que as críticas podem servir de motivação, enquanto outros sentem que a pressão pode pesar. Além disso, é importante lembrar que a torcida está sempre presente. As arquibancadas vão gritar, apoiar e também cobrar. Os tricolores esperam ver uma resposta imediata em campo. Essa é a essência do futebol. O que a torcida não aceita é ver o Fluminense se abater diante das críticas. A esperança é que os jogadores se unam e façam valer a força da torcida. Afinal, a união faz a força, e o Fluminense precisa disso agora mais do que nunca. E agora, o que vem pela frente? Será que essa polêmica vai ser um divisor de águas na temporada do Fluminense? Os próximos jogos serão cruciais. Os desafios estão à porta, e a torcida está ansiosa para ver como o time vai reagir. Uma vitória pode ser a resposta que todos esperam, mas uma derrota pode abrir uma ferida que vai demorar a cicatrizar. O futuro é incerto, e isso gera um clima de expectativa. O que você, torcedor, acha que vai acontecer? O Fluminense vai se erguer ou vai se deixar abater? A reação da torcida tricolor foi explosiva, e não poderia ser diferente. As palavras de Rafael Guanais ecoaram nas arquibancadas, gerando uma onda de indignação entre os torcedores. Eles sentem a dor da crítica, mas também um amor inabalável pelo Fluminense. Ninguém ataca o nosso time sem enfrentar a fúria da nossa paixão. A resposta da torcida foi imediata, como um grito uníssono nas redes sociais, nas ruas e, claro, nos estádios. Os torcedores estão em alerta. O que Guanais disse não foi apenas uma crítica, mas um ataque à essência do Fluminense. A indignação tomou conta das redes sociais, onde os tricolores não se calaram. O Fluminense é gigante, e não aceita provocações. O sentimento de união é palpável, como um combustível que pode impulsionar o time a reagir em campo. Os gritos de apoio ao time não pararam, e a hashtag #FicaGuanais foi um dos trending topics. A torcida, mesmo diante do ataque, mostra que está ao lado do time. É uma verdadeira declaração de amor, uma resposta à altura. Mas o que isso significa para o elenco? É uma pressão a mais, sem dúvida. Os jogadores sentem essa energia da torcida. A indignação se transforma em apoio,
e a cobrança aumenta. Os atletas sabem que a torcida está com eles, mas também esperam resultados. A cobrança é justa, o Fluminense é um clube de tradição, e a pressão por melhores desempenhos é parte do jogo. As palavras de Guanais podem ter servido como um estupim para algo maior. O time precisa mostrar que é forte e que pode superar essas adversidades. A esperança renasce em cada canto do Maracanã. A história do Fluminense é feita de superações. E agora, mais do que nunca, esses momentos de tensão podem ser transformados em força. O time precisa voltar a mostrar sua garra. E, claro, a torcida vai fazer a sua parte. É a união que faz a força. O clima é tenso, mas a esperança é forte. Os torcedores acreditam que essa pressão pode ser o que faltava para o time se reencontrar no caminho das vitórias. O apoio da torcida é um fator crucial, um 12º jogador que pode fazer a diferença em momentos decisivos. E o que dizer dos jogadores? Eles já estão sentindo o peso dessa pressão. Nos bastidores, muitos já comentam sobre a conversa que tiveram após as críticas. Temos que mostrar nossa força, é o que dizem. O elenco está ciente de que precisa dar uma resposta à altura. As críticas de Guanais podem ter acendido uma chama que estava um pouco apagada. O drama nas redes sociais se reflete nas vozes que ecoam dentro do vestiário. É um momento de reflexão, de se unir e se fortalecer. A torcida tricolor, com sua paixão inabalável, está disposta a apoiar o time em cada passo. As mensagens de apoio são constantes. Vamos juntos, de cabeça erguida, é o que se lê em cada canto. A energia contagiante da arquibancada pode ser o diferencial em campo. E isso não pode ser subestimado. Afinal, o Fluminense é muito mais que um time, é uma família unida, e a torcida sabe que seu papel é fundamental. E agora, qual será a resposta do elenco? Os próximos jogos prometem ser emocionantes. A pressão pode ser um fator determinante para que o Fluminense reencontre seu caminho. Os torcedores estão ansiosos, esperando ver a garra e a determinação que sempre caracterizaram o time. O clima é de expectativa, e a esperança está em alta. A pergunta que fica é: será que essa indignação da torcida vai transformar-se em força dentro de campo? A paixão tricolor pode ser a chave para essa reviravolta. O futuro é incerto, mas a união entre a torcida e o time é inquestionável. O que vem por aí? As próximas partidas dirão muito sobre a resiliência do Fluminense e a força de sua torcida. E você, tricolor, o que espera desses desafios? A hora é de apoiar, acreditar e, principalmente, torcer. A tensão está no ar, torcedores tricolores. Após as duras críticas de Rafael Guanais, a torcida se pergunta: como isso tudo vai impactar nosso amado Fluminense? É hora de analisar as consequências dessa polêmica e entender como isso pode refletir em campo. O Fluminense, que já enfrenta um momento delicado na tabela, agora carrega mais esse peso. As palavras de Guanais não caíram bem e a pressão aumentou. Os jogadores estão cientes de que precisam mostrar garra, determinação e, acima de tudo, união. As críticas podem ser uma faca de dois gumes. Por um lado, podem galvanizar o elenco, fazendo com que eles se unam em torno de um objetivo comum: vencer. Por outro lado, podem gerar insegurança e desconfiança, especialmente em um momento em que a continuidade no campeonato é crucial. As próximas partidas são decisivas. O Fluminense precisa de resultados positivos para não apenas melhorar sua posição na tabela, mas também para manter a moral alta no vestiário. Um desempenho ruim poderia acentuar as críticas, não só de Guanais, mas de toda a mídia, claro, da torcida. Sabe como é, a arquibancada não perdoa. A pressão é imensa e os atletas precisam estar prontos para suportá-la. A união da torcida, que se manifestou de forma tão intensa, pode ser o combustível que o time precisa. O apoio da torcida pode transformar a atmosfera em algo mágico, capaz de elevar o nível de entrega dos jogadores. O que se espera agora é uma resposta. O elenco precisa mostrar que está junto, que as críticas não vão os abalar, mas sim motivá-los. O Fluminense já enfrentou adversidades e sempre se reergueu. Por exemplo, em decisões passadas, a equipe se uniu e fez grandes partidas, superando desafios que pareciam intransponíveis.
A história do clube é recheada de reviravoltas e vitórias memoráveis, e o momento atual não pode ser diferente. Além disso, é importante lembrar que as críticas de Guanais não vieram do nada. Ele apontou fraquezas e falhas que precisam ser corrigidas. A comissão técnica e os jogadores devem analisar cada detalhe, cada jogada que não saiu como esperado. Esse processo de autocrítica é fundamental para o crescimento do time. O que não pode acontecer é uma divisão interna. Os jogadores precisam se sentir respaldados e saber que a torcida está ao lado deles, mesmo em tempos difíceis. As reações nas redes sociais mostram que a torcida está com o time, mas também exige resultados. E é aí que mora o desafio. A pressão da torcida é uma espada de dois gumes. O apoio é vital, mas a exigência por resultados pode criar um clima de tensão que, se não for bem administrado, pode afetar o desempenho em campo. A torcida tricolor é apaixonada e quer ver seu time jogando bem, ganhando, e lutando por cada ponto. Esse amor pode ser a força que o Fluminense precisa para reagir. E o que dizer da comissão técnica? Eles têm um papel crucial nesse momento. A comunicação e a motivação dentro do grupo são essenciais. É preciso que os jogadores sintam que estão juntos nessa batalha. Um ambiente de confiança pode fazer toda a diferença. As próximas semanas serão um verdadeiro teste de fogo para todos. A pressão aumentou e a cobrança só tende a crescer. Cada partida será uma guerra e a torcida precisa estar ao lado do time, apoiando e acreditando, mas também cobrando quando necessário. Mas e você, torcedor? O que espera do Fluminense nas próximas partidas? Acha que essa polêmica vai servir como motivação ou pode gerar mais problemas? A união da torcida será suficiente para superar os desafios? O futuro é incerto, mas o que se sabe é que a paixão pelo Fluminense sempre será mais forte. O que vem pela frente? As respostas podem estar mais próximas do que imaginamos. O que será que o time aprendeu com tudo isso? Fiquem ligados, porque as emoções estão apenas começando. Vamos juntos, tricolores, em busca da vitória. Os bastidores do Fluminense estão fervendo. A pressão é palpável e, em meio a tudo isso, os jogadores estão lidando com um clima de tensão. A indignação da torcida ainda ecoa, mas o que acontece de fato com o elenco tricolor? É hora de olhar para dentro do clube e entender como a crítica de Rafael Guanais reverberou entre os atletas e a comissão técnica. Os treinos têm sido intensos. Jogadores se reúnem, discutem estratégias e tentam encontrar um caminho para superar essa fase conturbada. Mas a pressão é grande. Em conversas informais, alguns atletas revelam que as palavras de Guanais pegaram pesado. A gente sente que a crítica foi mais do que um ataque ao time, foi uma afronta à nossa dignidade, desabafou um dos jogadores, que preferiu não se identificar. As emoções estão à flor da pele e cada um sente a necessidade de mostrar que o Fluminense é forte, que não se abala facilmente. A comissão técnica também sente o peso das palavras. O treinador, pressionado a dar uma resposta rápida, se vê em um dilema. Deve manter a linha de trabalho ou mudar a estratégia para acalmar os ânimos? Nos bastidores, há uma sensação de que uma vitória pode ser o remédio para curar essa ferida. A gente precisa de um resultado positivo para calar os críticos e mostrar que estamos juntos, comentou um dos assistentes. O clima de tensão é palpável não apenas nos treinos, mas também nas conversas do dia a dia. Os jogadores estão mais unidos do que nunca, discutindo como podem transformar essa raiva em motivação. A gente sabe que a torcida está com a gente. Isso dá força para lutar, disse outro jogador, mostrando que a indignação externa pode ser um combustível. Mas não é só a pressão externa que preocupa. Dentro do clube, as conversas sobre o futuro estão em alta. O que vai acontecer se o time não conseguir uma vitória nas próximas partidas? Há quem diga que mudanças podem ocorrer, e isso gera ainda mais apreensão. A possibilidade de um novo técnico ou de reforços emergenciais está sendo discutida nos corredores, mas, por enquanto, todos estão focados em dentro de campo. Os torcedores, sabemos, são a alma do Fluminense. As mensagens de apoio nas redes sociais são uma constante. Estamos juntos, vamos virar o jogo, é o que se lê em várias postagens.
Essa energia positiva dos tricolores tem sido um alicerce para os jogadores, que buscam inspiração nessa união. O grito da arquibancada é ouvido e reverberado em campo, e isso pode ser a chave para uma reviravolta. Uma conversa entre jogadores em um intervalo de treino revelou muito sobre o clima atual. Temos que nos unir, esquecer as críticas e focar no que podemos controlar, nosso jogo. Essa determinação pode ser a resposta que todos nós esperamos. A torcida quer ver um Fluminense aguerrido, lutando a cada lance, mostrando que as críticas não definem a força do time. E a comissão técnica? Como está lidando com essa pressão? Eles têm reavaliado táticas e estratégias para o próximo jogo, buscando soluções que possam surpreender o adversário. A expectativa é que o time entre em campo com uma nova mentalidade, pronta para mostrar que a crítica só serviu para fortalecer ainda mais a união. Estamos preparados, é hora de mostrar nossa verdadeira face, afirmou um dos membros da comissão técnica, com um olhar firme. Mas o futuro ainda é incerto. Essa fase é crucial para a construção de um time forte e unido. O que será que vem pela frente? Será que a pressão será um fator positivo, levando o Fluminense a uma nova fase de vitórias? Ou as críticas externas podem afetar ainda mais o desempenho do time? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. O Fluminense é um clube que sempre se levantou após as adversidades. A paixão da torcida, a força dos jogadores e a determinação da comissão técnica podem ser a receita para a superação. Resta saber se essa união será suficiente para transformar essa crise em uma oportunidade de crescimento e sucesso. O que você acha, torcedor? O que espera para a próxima partida? O que vem pela frente para o Fluminense? Estamos todos ansiosos, não é mesmo? A torcida tricolor está em chamas, e o clima é de expectativa máxima. Após as críticas bombásticas de Rafael Guanais, a pressão é monumental. O Fluminense vive um momento delicado. A equipe precisa de cada gota de apoio que a torcida puder oferecer. O futuro é uma incógnita, mas a paixão tricolor pode ser a chave para virar esse jogo. O que será que vem pela frente? A próxima partida pode ser um divisor de águas. A equipe vai precisar mostrar força. Os jogadores vão entrar em campo com aquele peso nas costas. A cobrança é grande, e a torcida está atenta. Cada lance, cada passe e cada gol pode ser decisivo. O Fluminense precisa mostrar que é mais que um time, precisa ser uma verdadeira escola de superação. E como será a resposta do elenco? Será que a pressão vai tirar o melhor de cada jogador? Ou eles vão se deixar abater pelas críticas? A expectativa é alta, e a torcida espera uma reviravolta. A união entre os jogadores e a torcida pode ser o combustível necessário para enfrentar os desafios. É hora de mostrar que o Fluminense é um gigante. É hora de se unir e dar a volta por cima. Nos bastidores, o clima é de tensão. Os jogadores estão cientes do que está em jogo. Conversas entre eles podem ser o ponto de virada. A pressão da torcida, que já se manifestou de forma tão intensa, pode servir como um motivador. Cada um precisa fazer a sua parte. Não é apenas sobre vencer, é sobre honrar a camisa tricolor. E a torcida não quer apenas vitórias, quer ver a garra, a luta e a determinação. Aqueles que vestem o manto tricolor sabem que a história do Fluminense é feita de superações. E agora, mais do que nunca, essa história precisa ser reescrita. A pressão é alta, mas a tradição de lutar até o fim é ainda maior. O time vai precisar se unir, deixar as críticas de lado e focar no que realmente importa, jogar com coração e alma. O apoio da torcida será fundamental. A energia que vem da arquibancada pode transformar o ambiente. E como será a recepção da torcida no próximo jogo? Será que eles vão lotar o estádio e empurrar o time para a vitória? A expectativa é de casa cheia, com cada torcedor gritando e apoiando a equipe. É nesse momento que a força da torcida se torna visível. A vibração da arquibancada pode fazer toda a diferença. Os jogadores sentem isso. Eles sabem que cada grito de apoio é um incentivo a mais para lutar por cada bola. A rivalidade com os adversários também ganha um novo significado. O Fluminense vai encarar os próximos jogos como verdadeiras batalhas. E a torcida está pronta para isso.
O clima de guerra está instalado, e cada ponto conquistado será uma vitória a mais na luta pela recuperação na tabela. A energia que vem da arquibancada é o combustível que pode levar o time a novas conquistas. E se as críticas de Guanais forem o que faltava para acender a chama da superação no elenco? Pode ser que essas palavras tenham gerado um efeito inesperado. A indignação da torcida pode ser transformada em força dentro de campo. Os jogadores podem se unir em torno dessa causa e mostrar que estão prontos para dar a volta por cima. A paixão tricolor não pode ser subestimada. É uma força que move montanhas. Estamos prestes a viver momentos intensos. Cada jogo será um teste. A torcida, a comissão técnica e os jogadores vão precisar de resiliência. O futuro do Fluminense depende da capacidade de todos de se unirem. Cada um tem um papel a desempenhar nessa história. O que acontecerá nas próximas semanas? Será que o Fluminense vai conseguir se reerguer e mostrar sua força? Ou a pressão vai ser demais? A verdade é que o Fluminense é um clube que já passou por tantas adversidades e sempre encontrou um jeito de se reerguer. E agora, mais uma vez, é hora de mostrar o que realmente significa ser tricolor. Que venham os desafios, que venha a pressão. Estamos prontos para lutar. A união da torcida é fundamental. E você, torcedor, como se sente em relação ao que vem pela frente? Deixe sua opinião nos comentários. O que você espera do próximo jogo? O futuro está nas mãos do Fluminense, e a torcida vai estar lá, firme e forte, apoiando até o fim.